Bem, gente, então, dando continuidade, tá? Vamos entender o pensamento do Weber em relação à questão da objetividade do conhecimento, já que o Weber, né, tenta resolver, né, o problema, né, que foi causado, né, pelo positivismo, né, problema, né, que, de certa forma, interferiu de forma muito preponderante no pensamento social. Então, o Weber tenta resolver esse problema, tá? Ele não se sai muito bem, não, né? Dá uns probleminhas no meio do caminho, mas vamos ver a concepção, né, do Weber, tá? Então, vejam, a objetividade do conhecimento. Segundo Max Weber, a ciência é hoje uma vocação organizada, tá? Então, isso aí a gente não discute. A ciência, ela tem uma organização, e essa organização foi alcançada ao longo do processo histórico, né? Ou seja, sistematização do pensamento, né? Um pensamento racional que tem uma lógica, começo, meio e fim, né? É um pensamento metodológico, com seus métodos inúmeros, não é apenas um método, né, científico, são vários métodos que foram desenvolvidos ao longo, né, da organização das disciplinas da ciência, né? Então, a ciência, na verdade, né, nessa organização, ela foi se construindo. Tá? Então, realmente, a ciência é hoje, né, uma vocação organizada em disciplinas especiais a serviço do autoesclarecimento e conhecimento de fatos interrelacionados, né? Possui encadeamento lógico, né? A ciência possui essas características, né? Então, ela não dá resposta à pergunta: a qual dos deuses devemos servir? Essa é uma questão que tem a ver com a ética. Em outras palavras, é preciso distinguir entre os julgamentos de valor e o saber empírico, que é isso que o Max Weber tenta fazer e, consequentemente, né, dar base para o pensamento sociológico, né, dar base para a ciência sociológica. Tá? Então, o saber empírico nasce de necessidades e considerações práticas historicamente colocadas na forma de problemas. Tá? Ao cientista, cujo propósito deve ser o de procurar selecionar e seguir a adoção de medidas que tenham a finalidade de solucioná-los, ou seja, solucionar os problemas. Já o julgamento de valor, ou os julgamentos de valor, dizem respeito à definição do significado que se dá aos objetos e aos problemas. O saber empírico tem como objetivo procurar respostas através do uso dos instrumentos mais adequados, os meios e os métodos. Tá? Então, observem que existe uma diferença, né, que o Weber já coloca, né, já apresenta, entre saber empírico e os julgamentos de valor. Tá? Esse saber empírico é que importa, né, para a ciência sociológica. Tá? Então, a ciência é, portanto, um procedimento altamente racional que procura explicar as consequências de determinados atos. A política prática vincula-se a convicções e deveres. Tá? Lá na nossa biblioteca, eu vou deixar um livro do Max Weber que se chama Ciência e Política, Duas Vocações. É nesse livro que o Max Weber começa a explorar essas questões e deixar claro, tá, que a posição do cientista e a posição do político são posições diferentes, são posições separadas. Tá? A opinião, ou seja, o julgamento de valor sobre um determinado ato é uma posição política, não é uma posição científica. O cientista não dá opinião, segundo Max Weber. Tá? Ele analisa os processos, analisa os problemas, analisa os fatos. Tá? É claro que, né, o Karl Marx, se a gente for olhar a perspectiva de Karl Marx, né, isso não é possível, segundo o Karl Marx. Tá? O Karl Marx, na verdade, ele percebe claramente que existem, por exemplo, por trás, né, das análises, né, que a gente chama de análises científicas, existem sim, tá, os interesses dos indivíduos, ok? Mas o Weber tenta resolver esse problema, ok? Então, vejam, para Max Weber, os valores devem ser incorporados conscientemente à pesquisa
e controlados através de procedimentos de análise caracterizados como esquemas de explicação condicional. Ou seja, o Weber tenta resolver esse problema da objetividade metodológica, né, dizendo que o pesquisador tem que tomar cuidado, né, quando ele, né, vai fazer o processo de pesquisa e, consequentemente, né, ele deve controlar essas questões, né. A ação do cientista, segundo Max Weber, é seletiva. Os valores são um guia para a escolha de um certo objeto de pesquisa pelo cientista. A partir daí, ele definirá uma certa direção para a sua explicação e os limites da cadeia causal que ela é capaz de estabelecer, ambos orientados por valores. As relações de causalidade, por ele construídas, na forma de hipóteses, constituirão um esquema lógico explicativo cuja objetividade é garantida pelo rigor e obediência aos cânones do pensamento científico. Tá? O ponto essencial a ser salientado é que o próprio cientista é quem atribui aos aspectos do real e da história que examina uma ordem através da qual procura estabelecer uma relação causal entre certos fenômenos. Tá? Assim produz o que se chama tipo ideal. Tá? Então, o tipo ideal, a gente vai ver um pouco mais adiante, é um modelo epistemológico, metodológico de análise que o Max Weber desenvolve para compreender, né, as relações sociais. Okay? Então, vejamos, né, os tipos ideais. Tá? Somente as ações compreensivas são objeto da sociologia. Tá? A elaboração de um instrumento que oriente o cientista social em sua busca de conexões causais é muito valiosa do ponto de vista heurístico. Né? Gente, a heurística, tá, é justamente, tá, esses processos metodológicos, né, essas regras, né, epistemológicas, metodológicas que a gente desenvolve para a gente compreender, né, ou analisar os problemas, e sejam os problemas sociais ou mesmo os problemas, vamos dizer assim, da natureza, né, mas é esse conjunto, né, de métodos, instrumentos, né, ações, né, que o cientista toma e outras questões mais. Tá? Esse modelo de interpretação e investigação, ou seja, modelo de interpretação e investigação, é o tipo ideal e é dele que se vale o cientista para guiar-se na infinitude do real. Tá? Suas possibilidades e limites devem-se, primeiro, à unilateralidade, segundo, à racionalidade, terceiro, ao caráter utópico. Ao elaborar o tipo ideal, parte-se da escolha, numa realidade infinita. Parte-se, veja, a elaborar o tipo ideal, parte-se da escolha, numa realidade infinita, de alguns elementos do objeto a ser interpretado, que são considerados pelo investigador os mais relevantes para a explicação. Tá? E aí, para a gente entender melhor essa concepção, veja, um conceito tipo ideal é um modelo simplificado do real, elaborado com base em traços considerados essenciais para a determinação da causalidade, segundo os critérios de quem pretende explicar o fenômeno. Como eu disse para vocês, é um modelo, tá, que o Max Weber constrói, né, e o cientista constrói, o pesquisador constrói, né, para entender a realidade. É um recorte dessa realidade. Tá? E serve, né, para que o pensador possa compreender as relações sociais. Ok? Certo? O tipo ideal, os tipos ideais que o Weber vai construir, baseado principalmente na ação social, que é essa, né, a maior, vamos dizer assim, a grande contribuição de Max Weber, permite a gente compreender a ação e como essa ação ela se desenvolve. Ok? Então, vamos lá. Aqui nesse organograma, né, a gente tem um esboço, né, dessa concepção, né, e a gente vê que o tipo ideal de Max Weber é justamente um método que propõe analisar todas as características acerca de um fenômeno social para compreendê-lo.
que não necessariamente existem em um plano real, mas que servem para a reconstrução das relações desse fenômeno. Tá? Então, a sociologia compreensiva de Max Weber parte dessas concepções, né? Ou seja, entender as ações as ações dos indivíduos na sociedade. Tá? O indivíduo ele se torna, vamos dizer assim, de extrema importância no pensamento de Max Weber. Ok? Tá? Então é importante a gente compreender isso. Tá? O indivíduo faz a sociedade através da ação social e, como a gente viu anteriormente, existem 4 modelos de ação social: a ação afetiva, tradicional, racional. A ação racional se divide em 2, a racional em relação a fins e a racional em relação a valores. A gente vai ver isso um pouco melhor, né, nas concepções ou na definição de ação social que a gente vai apresentar para vocês. O livro, um dos principais livros do Max Weber, é justamente A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, obra que relaciona a religião e o capitalismo. O espírito capitalista é uma conduta de vida. E aí a gente vai ver exatamente, né, como a ação social do protestante ele contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo, né, de suma importância, principalmente nesses países, né, onde o protestantismo se desenvolve, né, ou se desenvolveu de forma mais intensa. Tá? É claro, né, que essa análise do Max Weber ela não é uma análise absolutista, totalizante. Lembrem, vejam, tá? Entendam isso. Tá? A concepção do espírito protestante, né, ou da ética protestante e o espírito do capitalismo é um recorte, né, histórico de uma determinada realidade, usando esse modelo da sociologia compreensiva com os tipos ideais e da perspectiva da ação, para a gente entender como isso foi possível, como o capital, de certa forma, ele se estruturou. Né? O que Max Weber percebe exatamente com relação à ética protestante é que a ação dos indivíduos que utilizavam essa ética acabava se desenvolvendo como uma ação racional com relação a fins. Era isso que acontecia. Ou uma ação racional com relação a valores. Tá? Tanto essas 2 ações racionais eram ou foram desenvolvidas e aplicadas constantemente na questão da ética protestante e promoveu, né, consequentemente, contribuiu para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Tá? Então, relação social, relação entre 2 ou mais indivíduos que agem levando o outro em consideração. Essa relação não exige reciprocidade, basta ser o quê? Mútua. Tá? E aí, né, a gente entende um pouco melhor essa concepção. E o Max Weber também, né, vai construir ou dividir o poder, ou a análise que ele faz do poder, em 3. O poder legal, o poder tradicional e o poder carismático. Né? E aí a gente vai ver um pouquinho melhor isso mais adiante, mas de forma muito resumida. Okay? O poder, né? A oportunidade de impor a sua vontade dentro de uma relação social. A dominação, a garantia de que o seu comando será exercido através da disciplina e obediência. Dessa forma, o Estado, na verdade, ele usa do poder e do processo de dominação, né, e, consequentemente, óbvio, né, essa dominação implica a relação de força, a relação de violência e, consequentemente, né, também, né, a relação de dominação, ok? Bem, gente, mais adiante, tá, a gente continuando nesses principais conceitos do Max Weber, a gente vai ver na próxima aula justamente a ação, o conceito de ação e o conceito de ação social, ok? A gente volta na próxima aula. Valeu, gente. Obrigado.